Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lucas 10, versículo de número 25 até o verso de número 32, nós estamos dentro de um tema, aos cultos de domingo, chamado a campanha do bom samaritano, ou seja, a campanha da misericórdia. A responsabilidade me foi atribuída pelo pastor da igreja, e eu não quero fugir do tema. E também quero deixar claro que eu não escolhi o tema, eu não escolhi a passagem, não escolhi o livro, nem o capítulo e nem o versículo. Foi proposto pela própria igreja. Lucas 10, verso 30 e Lucas 10, verso 34, apenas a primeira parte do verso 34. Vou ler com os irmãos. E respondendo Jesus disse, descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Verso de número 34, apenas a primeira parte do versículo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Quem pode ler comigo essa primeira parte do verso 34? 1, 2, 3. E... Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Irmãos, Jesus aqui, ele está ensinando aqui uma pessoa débil na compreensão, débil no conhecimento. Mas como assim, pastor? O versículo 1 diz que esse homem era doutor. Se a gente ler, a gente vai entender que ele estava falando com um doutor da lei, um alto conhecedor das Escrituras. Mas Jesus tratava de forma diferenciada quem fosse débil no conhecimento. Quem tivesse alguma dificuldade em compreender as Escrituras, em compreender a vontade de Deus ou aquilo que Deus requer de nós, então Jesus usava um termo chamado de parábola, ou seja, ele contava uma historinha para facilitar a compreensão de quem era débil no conhecimento, de quem não tinha capacidade de compreender algo. Então mesmo Jesus lidando com um homem que se autodenominava de doutor ou conhecedor, Jesus trata com ele por parábolas. E Jesus está ensinando para ele aqui algo sobre a misericórdia. Por que Jesus está ensinando? Porque é impossível que você cobre de alguém ou cobre que alguém faça algo que ele não saiba fazer. Então Jesus está dizendo, eu vou te dar aqui uma grande oportunidade. Eu vou ensinar você sobre a misericórdia. E daqui para frente você vai estar instruído dentro desse tema. Daqui para frente você vai ter capacidade teológica para usar de misericórdia para com as pessoas que estiver ao seu redor. E Jesus disse um termo muito interessante. Ele disse, olha, eu vou contar uma historinha para você, que diz no versículo 30, que descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, descia de Jerusalém para Jericó. Olha o versículo de número 25. Jesus disse para esse homem, eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei? Como a lês? Era mais ou menos Jesus dizendo assim, como em Oséias capítulo 4, verso 6. Você tem Bíblia? Ele responde, sim. Tudo bem, você tem Bíblia? Como Jesus perguntar para um de nós aqui, quem tem Bíblia aqui, levanta a mão. Levanta a mão só quem tem Bíblia em casa. Agora, uma coisa é ter uma Bíblia. Uma coisa é colocar a Bíblia em lugar de destaque. Uma coisa é você vir para a igreja carregando a sua Bíblia. Uma coisa é você dizer que a sua Bíblia é a sua bússola. Uma coisa é dizer que a sua Bíblia é aquilo que ensina você a ir para o céu. Uma coisa é você saber
que a Bíblia instrui em todos os âmbitos da vida do homem. No âmbito material, financeiro, familiar, espiritual, psicológico, para tudo a Bíblia tem uma resposta. Uma coisa é saber isso, a outra coisa é saber o que está escrito dentro dela. Uma coisa é você ter uma Bíblia bonita, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que você pagou R$200. Outra coisa é buscar a compreensão do que Deus deixou revelado. Por que que alguns pregam e outros não pregam? Por que que alguns têm revelação e outros não têm? A resposta é simples, a resposta é enfática. Alguns leem a Bíblia, alguns buscam conhecimento, e outros têm a Bíblia como um objeto qualquer. Algo que se tiver tá bom, se não tiver, não faz falta nenhuma. Então Jesus falou para ele, você conhece a lei? Conheço. Mas não basta conhecer, eu quero saber como você lê a lei. Você tem compreensão do que está escrito na lei, porque é isso que vai ensinar você. Não basta abrir a Bíblia, vir aqui e recitar um versículo isolado. Não, você tem que ter compreensão daquilo que você está falando, porque a Bíblia é a maior revelação de Deus da terra. Aleluias! Jesus fala para ele, como a lei, Deuteronômio 6:5, e Levíticos 19:18. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala, pois bem, aí está a resposta. É isso que você deve fazer. Ama o teu próximo como a ti mesmo, e você herdará a vida eterna. Aí ele tenta se justificar, porque vamos entender que ele era fariseu. Lembra da parábola do fariseu e publicano? O fariseu batia no peito e falava, eu jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu tenho, faço isso, faço aquilo, tentando se justificar para Deus. Você sabia que muitas pessoas tentam se justificar por aquilo que faz, achando que as nossas obras são capazes de nos garantir o céu? Ei, deixa eu dizer para você que nada do que você fizer aqui, se você não tiver intimidade com Deus, ou se o seu coração não estiver ligado ao trono de Deus, tudo isso será obra perdida e será chamada de sacrifício de tolo. Você acha que Deus vai atentar porque você está cantando aqui melhor que o outro? Você acha que Deus vai atentar porque você tem mais profundidade teológica do que o outro? Você acha que Deus vai atentar porque você tem mais cargos na igreja do que o outro? Não, Deus está interessado em saber em como está o estado do seu coração quando você executa qualquer que seja exercício dentro da casa de Deus. É, pastor, que não é para falar de misericórdia, eu vou falar, irmãos, mas como que você vai exercer misericórdia se você não souber como fazer? Primeiro é importante aprender para depois fazer. Aleluias. Aí Jesus começa a ensinar esse doutor. Aí ele conta uma historinha para o doutor. Fala, olha, eu vou te ensinar uma historinha bem simplesinha que até criança entende. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Mas que história que é essa? Descia. Diga comigo assim, descia. Descia, vamos imaginar que Jerusalém está lá em cima, a mais de 800 metros acima do nível do mar. E Jericó está lá embaixo, a mais de 250 metros abaixo do nível do mar. Quem está em Jerusalém para ir para Jericó, tem que fazer o quê? Não, tem que fazer o quê? Descer. Como é que história que é essa? O sujeito está lá em Jerusalém. Agora vamos tentar o significado de Jerusalém. Jerusalém é habitação da paz. Jerusalém que nos lembra as coisas celestiais. Jerusalém que nos lembra a morada de Deus. Jerusalém que nos lembra as coisas espirituais, as coisas eternas, as coisas santas, as coisas sagradas. Jerusalém que nos lembra a cidade santa. E Jericó? Jericó era o polo do comércio. Ali é onde se fazia as transações de mercadorias, de ouro, de prata, as negociações. Então estava concentrada ali em Jericó. O que levaria um homem a sair lá de cima, deixar as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas principais que nós devemos guardar, descer lá de cima para ir lá para baixo, para se meter com Jericó, para se meter com o mundo, com os negócios dessa terra? Era claro que esse alguém não tinha um pensamento como o de Paulo, que diz que um soldado que milita a boa milícia do Senhor não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Mas esse sujeito resolveu fazer uma aventura. Um dia eu fiz como esse viajante, porque um dia, pastorite, eu estava lá em cima em Jerusalém. Eu estava lá em cima, no meio das coisas sagradas, no meio das coisas santas, das coisas eternas, e de repente eu dei uma olhadinha lá para baixo, para Jericó.
E eu quis saber se realmente Jericó estava do mesmo jeito. O que é que tinha lá em Jericó? Mas o caminho para Jericó era perigoso. Como era uma descida, era uma estrada, ali havia cavernas, havia grutas, havia muitas ciladas e armadilhas de inimigo. É claro que qualquer viajante que passasse com qualquer tipo de mercadoria, ele ia ser assaltado, ele ia ser ferido e poderia até mesmo ser morto no caminho de Jerusalém para Jericó. E você acha que ele não sabia disso? Você acha que o sujeito que está em Jerusalém sai com a mercadoria de Jerusalém para ir para Jericó, ele não sabe que ele está enfrentando perigo? Mas ele resolve arriscar. Quem sabe dá certo? Quem sabe dá certo? Quem sabe eu desço para Jericó e consigo voltar de novo para Jerusalém? Assim está a vida dos cristãos que estão na verdade na Jerusalém celestial, que estão na verdade envolvidos com as coisas sagradas, mas que estão olhando e observando o que está acontecendo lá embaixo, na Jericó, no mundo. E alguns estão se arriscando. Peraí, eu vou até um pouquinho só do caminho, vamos ver se não acontece nada. Bom, agora semana que vem eu vou um pouquinho mais adiante para ver se não acontece nada. Eu vou arriscar. Você quer saber? Eu vou dar uma voltinha lá para Jericó. Eu vou saber como é que estão os negócios por lá. Eu vou saber como é que andam as coisas por lá. Não vai acontecer nada não, né, mocidade? Quem sabe eu dou um passeio por esse mundo, não vai acontecer nada não. Quem sabe eu me envolvo com um rapaz mundano e não vai acontecer nada não. Quem sabe eu me envolvo com uma mulher mundana e não vai acontecer nada não. Quem sabe eu engano alguém aqui hoje no comércio, não vai acontecer nada não. Quem sabe eu passo alguém para trás ali na frente, não vai acontecer nada não. Quem sabe eu sonego um pouco de imposto aqui, não vai acontecer nada não. Quem sabe eu roubo meu patrão, não vai acontecer nada não. Ei, Jerusalém é um lugar, Jericó é outro. Essa viagem de Jerusalém para Jericó pode custar a nossa vida. O homem resolveu fazer um passeio, resolveu arriscar a sua vida, sair de Jerusalém para ir para Jericó. Me fala que interesse que pode ter uma pessoa que sai das coisas eternas para ir para as coisas passageiras. Mas disse que ele foi. E é claro, irmãos, que 1 mais 1 é 2, a não ser que a conta esteja errada. É claro que ele foi assaltado. É claro que ele foi maltratado. Ele foi espancado. É claro que ele ficou como morto. É o resultado do passeio de quem faz de Jerusalém para Jericó. Você quer arriscar? Pode ser que um bom samaritano te encontre, ou pode ser que você morra no meio do caminho. Aleluias. E Jesus apresenta aqui nessa historinha que ele está contando 3 pessoas, como o pastor Caetano disse aqui: o sacerdote, o levita e o bom samaritano. O sujeito está viajando e de repente diz que no mesmo caminho que descia de Jerusalém para Jericó, ia também um sacerdote. Meu Deus do céu! Mas que história que é essa? Jesus tem a audácia de apontar no sacerdote, o homem que era o mais alto nível da religião daqueles dias. Ele fala: ei, o sacerdote de vocês também estão descendo de Jerusalém e indo para Jericó. Mas me fala aqui que um sacerdote que era para estar compromissado com as coisas do céu, um sacerdote que era para estar preocupado com as coisas de Deus, com como adorar a Deus, como fazer as coisas certas, o que ele faz para deixar Jerusalém e ir cheirar lá no meio de Jericó? Se não for negociação, se não for ouro, se não for prata, se não for mercadoria. São os sacerdotes que estão interessados, na verdade, nas coisas passageiras, nas coisas que estão neste mundo, nas coisas que são deste mundo. A visão deles está totalmente corrompida. Eles já não conseguem mais enxergar aquilo que vem de Deus, mas assim aquilo que é da terra. Quanto o sacerdote hoje está interessado, na verdade, é nas coisas terrenas. Interessado em andar em carro importado, é construir um templo maior do que o outro. Quantos sacerdotes estão mais interessados no ter do que no ser? Aí o sacerdote passa
E lá está o sujeito caído, o sujeito que também se arriscou, desceu de Jerusalém, foi para Jericó, no meio do caminho, quase morreu. Ele está quase morto. O sacerdote está descendo. Peraí, eu deixei Jerusalém um pouquinho, eu tenho que ir para Jericó. Eu tenho algumas negociações para fazer lá. Eu tenho algumas coisas para receber em Jericó. Eu preciso resolver o meu negócio, mas ali está um homem caído. Peraí, mas eu sou sacerdote. Jesus falou que o homem estava quase morto. O sacerdote olhou, falou, bom, eu acho que ele está morto. Vai que ele está morto mesmo? E eu não posso me contaminar. A lei diz que eu não posso me contaminar com cadáver. Mas ele nem tinha certeza que estava morto mesmo. Eu não posso me contaminar com cadáver? Peraí, eu tenho que voltar para Jerusalém depois? O homem está quase morrendo, se já não estiver morto. O homem precisa de ajuda, mas eu preciso cumprir a lei. É o que nós estamos vendo, irmãos. A religião acima da salvação. A religião acima da misericórdia. E nós estamos vendo os grandes impérios eclesiásticos massacrando a massa, passando por cima de tudo e de todos, mas não tem problema, desde que a religião esteja no seu devido lugar, desde que você cumpra com os seus compromissos, desde que você seja dizimista, desde que você esteja ofertante, desde que o pastor Jair cumpra com tudo que é colocado sobre os ombros dele, não importa que ele esteja morrendo aos poucos, não importa. A lei diz que eu não posso me meter nessa área. Essa área é entre ele e Deus. A minha área é apenas cumprir a religião, porque eu sou um religioso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse assim, esse sujeito já estava longe de Jerusalém, por isso que o ter para ele era muito mais importante do que o ser. Pessoas morrendo aos poucos, pessoas morrendo, sendo lançadas do inferno, e nós preocupados com o ter, com o material, com o físico, com o passageiro. Se nós lêssemos mais a Bíblia, nós íamos ver Jesus dizendo assim: não juntais tesouros aqui na terra, porque aqui tudo acaba. Aqui o ladrão vem e rouba mesmo. Amontoai tesouro lá no céu, porque lá é eterno, lá ninguém mexe, lá ninguém toma. O que é seu lá no céu, ninguém vai pôr a mão. Aleluias. Aí Jesus fala assim de uma outra classe. E desceu e foi para Jericó. E também desce um levita, mas me fala, o sacerdote saiu de Jerusalém, onde eles deviam estar cuidando das coisas de Deus, das coisas sagradas, e vai para Jericó. Aí vem um levita também, que servia no templo. Mais um tempo depois ainda, ligar os levitas à adoração, ao louvor. E como a palavra de Deus, ela é mesma ontem, hoje, será eternamente, porque Deus não muda. E a aplicação dela vem para nós nos dias de hoje, 2015. Se nós vamos ligar então os levitas, os adoradores, ou seja, aqueles que têm o dom de louvar e adorar a Deus, então por que é que o levita também não parou? Por que é que o levita também não ajudou? Diz a Bíblia que ele até passou de largo, porque a mesma lei também, alguns interpretavam que até mesmo se a sombra tocasse num cadáver, aquela pessoa ficaria impura. Então é melhor não arriscar, quem sabe é melhor eu cortar um pouquinho mais de volta aqui para minha sombra não tocar nele. Quem sabe ele vinha preocupado com o hino que ele ia cantar à tarde. Quem sabe ele vinha aqui escrevendo um salmo. Quem sabe ele vinha aqui adorando. Mas por que ele não parou? Porque ele estava muito longe do que Deus requeria. Misericórdia quero, e não sacrifício. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Você que canta, você que tem esse dom de louvar a Deus, maravilha, meu sonho era poder cantar como você. Mas sabe o que é mais importante do que você cantar aqui na frente? É você ter intimidade com Deus. É você saber o que está escrito aqui dentro. Pega um cantor e manda ele recitar 3 versículos seguidos da Bíblia para ver se ele consegue. Pega um cantor e manda ele dar escola dominical. O cantor, ele pensa que ele não tem compromisso com a Bíblia.
Alguns desses sacerdotes que já estão descendo de Jerusalém, estão tirando do púlpito os pastores, os líderes, estão colocando aqui um grupo chamado de grupo de levitas em cima do púlpito. Cabelos moicanos, com suas roupas mal vestidas, dando mau testemunho por onde passam, no Facebook, na internet, na escola. Mas é mais bonito ter um grupo de levitas do que um pastor que leva a obra de Deus a sério. E esses sujeitos não têm intimidade com Deus, não sabem o que Deus quer. São pessoas que não leem a Bíblia. Sabe por que nós cantamos tanta heresia na igreja? Ei, levita, antes de você cantar um hino, você já pegou a letra e foi comparar com a Bíblia. Mas espera aí, como que eu vou saber se o hino é heresia se eu não conheço a Bíblia? Como que eu vou saber se o hino é bíblico se eu não conheço o que está na Bíblia? Você já pegou antes a letra do hino e comparou se não tem nada nele que contradiz a Bíblia? Ah, mas todo mundo está cantando sim, porque todo mundo é massa. Você é adorador. Deus não quer massa, Deus quer adorador. Pessoas que façam diferente do que os outros fizeram. Ah, mas eu vou cantar em poucas igrejas, não tem problema. Profetas não foram aceitos, outros foram cerrados pelo meio, outros foram para cisternas, porque eram diferentes dos outros, não agia como a massa, não, ele já agia diferente. Porque quando fala de adoração, os levitas não gostam de ouvir, porque na hora do culto eles acham que não precisa adorar a Deus, eles fazem a parte do trabalho deles, e na hora da mensagem eles estão batendo papo, eles estão no Facebook, eles estão mandando mensagem, eles estão preocupados com o que vai acontecer depois, qual pizzaria que nós vamos. Se você está gostando, irmãos, come bastante. Se não está gostando, coma pouco. Aleluias, dói. Aí que é bom, irmãos. Tem remédio que é amargo, mas sara na hora. E Jesus está ensinando para ele. Estou ensinando você a ter a misericórdia. Aleluias. Aleluias. E de repente vem no versículo 34, para encerrar. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Isso resume a palavra, irmãos. Sobe agora. Por que tem mais gente descendo de Jerusalém do que gente subindo, pastor Ide? É uma só parábola e você vê 3 pessoas descendo e só uma subindo. É porque o interesse com as coisas terrenas é muito maior do que o interesse com as coisas espirituais. O interesse em ser empresário é muito maior do que o interesse em ir para o céu. O interesse em ser famoso é muito maior do que o interesse em ter o nome escrito no livro da vida. Aleluias. Aí o sujeito está subindo, agora sim. O sujeito está subindo, pastorinho. Está subindo para Jerusalém. Agora a história é diferente. O sujeito que está subindo para Jerusalém, não importa se ele é samaritano. Não importa se os judeus não consideram ele como próximo, porque ele veio de uma raça mista, devido à deportação. Não importa se ele não é aceito no templo, não importa se ele é jogado para a margem da sociedade. O importante é que ele está subindo para Jerusalém. Não importa que alguém não aceite o meu testemunho, não importa que joguem pedra em mim, não importa que eu não sei pregar bonito, que eu não tenho uma voz bonita. O importante é que eu estou subindo para Jerusalém. Eu estou subindo para Jerusalém. Ei, vai ficar o sacerdote para trás, vai ficar o levita para trás, vai ficar muita gente para trás, mas eu estou subindo para Jerusalém. Aleluia. Ei, sabe quando os grandes se venderem? Sabe quando os inteligentes se corromperem? Quando a máquina chamada igreja não se preocupar mais com a salvação do pecador, Deus vai contar com pequeninos como eu e você, que não tem teologia, que não tem anel de formatura, que não tem um sobrenome influente na cidade, mas que está caminhando para Jerusalém. Quem está caminhando para Jerusalém aqui? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Agora o cara que está indo para Jerusalém é diferente. O cara que está indo para Jerusalém, ele carrega 2 coisas que todos têm que carregar. O pastor Jair já disse aqui. Ele tem azeite e ele tem o vinho. Espera aí, o sujeito está morrendo, eu estou indo para Jerusalém, mas eu não posso deixar alguém morrendo no meio do caminho. Eu tenho que parar, eu tenho que ajudar. Pode ser que ele esteja morto, mas espera aí, deixa eu ver. Não, ele não está morto não, ele está vivo. Olha que coisa boa é uma pessoa andar com azeite e vinho.
Olha que coisa boa, é uma pessoa que é cristão de verdade e nunca falta onde ele está. Irmãos, como que esse sujeito tinha azeite e vinho e o sacerdote não tinha, pastor Ide? Como que ele tinha azeite e vinho e o levita não tinha? Que coisa que é essa? É porque eles já estavam longe de Jerusalém. Pessoas que estão afastadas de Jerusalém, das coisas celestiais, das coisas espirituais, das coisas eternas. É claro que ele não tem azeite e vinho, irmãos. Só tem azeite e vinho quem está subindo para Jerusalém. É que história que é essa, irmãos? O azeite representa para nós a unção de Deus sobre a nossa vida. Aquela unção que impacta a nossa geração. Aquela unção que faz com que o lugar aonde você pisar seja transformado. É a unção que havia sobre a vida de Abraão. Abraão tinha a unção de Deus e ele falou para Ló: Ló, a questão é a seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não vai ser o lugar que vai me abençoar. Não, eu tenho a unção de Deus. Aonde eu piso, o lugar fica abençoado. Porque eu tenho em mim o azeite de Deus. E eu sou a bênção por onde eu passo. Ei, tem gente que está preocupado com o lugar. Tem gente que está preocupado com a posição. Não se preocupa com isso não. Se preocupe em ter na sua vida a unção do Espírito Santo por onde você passar. A unção fará toda a diferença. E a segunda coisa que ele tinha era o vinho. Mas o que tinha o vinho? O vinho tinha características medicinais. Mas eu vou além, eu vou para o significado espiritual do vinho para os judeus. Judeus que se preza não podia viver sem vinho. Você sabe qual era a preocupação do casamento de Caná da Galileia? Era porque o vinho tinha acabado. E um vinho no casamento que se acaba era um casamento que começava debaixo de maldição. Uma família onde faltava vinho era uma família onde a bênção de Deus não seria derramada. Ou seja, uma pessoa que jamais teria a alegria de Deus. Agora, por que é que o sacerdote e o levita não tinha vinho, irmão Ed? Por que é que o sacerdote e o levita não tinha vinho, irmã Mercedes? É porque eles já tinham saído de Jerusalém, já estava chegando em Jericó. E quem está saindo de Jerusalém e olhando para Jericó, ele já não tem mais a alegria de Deus no seu coração. Ou seja, as coisas de Deus já não enchem mais a vida dele. Ele não está satisfeito. Por isso que ele vem para um culto como esse. Ele chega chupando limão e vai embora bebendo vinagre. Mas não é o problema do culto. O problema é que ele não tem mais vinho de Deus. A alegria de Deus não está mais sobre a vida dele. Aleluias. Nenhum culto está bom, nenhuma mensagem está boa. Nada que pede para ele pode fazer, porque a alegria de Deus já não está mais na vida dele. Ei, eu vou para a igreja hoje? Eu não vou hoje não. Por quê? Porque hoje não tem pregador de fora. Ei, que tipo de trabalho vai ter na igreja hoje? Quem vai estar na igreja? Ei, você precisa voltar para Jerusalém, porque você jamais saberá o que é misericórdia se você não tiver na sua vida azeite e vinho, azeite e vinho, azeite e vinho. A alegria de Deus precisa estar no nosso coração. Você precisa servir a Deus com alegria, como diz o salmista. Não é por aquilo que Deus faz, não. Se Deus quiser abrir essa porta, Ele vai abrir. Se Deus quiser curar essa enfermidade, Ele vai curar. Mas se Ele não fizer isso, Ele continuará sendo Deus na minha e na sua vida. Aleluias. Tem azeite aí? Quem tem azeite e vinho, diga eu tenho. Então diga assim para o seu irmão, diga assim: se você não tem unção, fala, começa a conversar comigo. Diga assim para ele: se você não tem alegria, fala, faz uma visita na minha casa. Nós podemos não andar de carro importado. A nossa casa pode não ser a mais bonita da cidade. O nosso emprego pode não ser o melhor que existe. Mas na nossa vida tem alegria de servir um Deus que supre todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É tempo, meu irmão, de não calar tua voz. É tempo, meu irmão, de conversar com Deus a sós. É tempo,
tempo de avançar, não parar, não recuar. É tempo de levantar as mãos e a Deus clamar. É tempo, meu irmão, de não olhar para trás, esquecer este mundo mal e seus pecados tão banais. É tempo de adorar, também é tempo de se humilhar, de se vestir de sacos cinzas e pedir perdão. É tempo de pedir perdão. Ou você ora agora, você canta agora, você prega agora, ou nunca mais. Deus está com pressa, pois a hora é essa. Hoje Deus quer te usar. Rasgue o coração, se encha da unção, se coloque, meu irmão, de pé. Ou se humilhe agora, ou você louve agora, ou você vá agora, ou nunca mais. Deus está aqui, sinta o seu agir, seu poder hoje vai derramar. Ou você ora agora, você canta agora, você prega agora, ou nunca mais. Deus está com pressa, pois a hora é essa. Hoje Deus quer te usar. Rasga o coração, se encha da unção, se coloca.